Política, com Rosiane Carvalho. É isso, do campo do futebol para as 4 linhas da política, com Rosiane Carvalho, que traz destaques da política local, regional e nacional. Rosiane, que começa hoje tratando sobre as dúvidas que se dissiparam com relação à validação da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas. Boa tarde, Rosiane. Oi, Ricardo. Boa tarde para você, para os ouvintes da Band News, para as ouvintes e para a Thaís, que está aí com você no estúdio. Tá tudo ok no nosso áudio? Tá ótimo. Pode prosseguir. Muito bem, vocês já devem ter noticiado, isso circulou ontem, uma decisão do ministro Zanin, uma decisão monocrática, mas ele monocraticamente também é quem chamou a atenção da Assembleia quando houve aí a terceira eleição do Roberto Cidade, colocando mais uma vez o terceiro mandato dele, né, como presidente da Assembleia Legislativa, uma maneira ali de tentar corrigir uma questão que estava bem clara em relação ao que se considera marco temporal no Supremo Tribunal Federal de impedir reeleições sucessivas. E havia um questionamento sobre o tempo de antecipação que o Roberto Cidade impôs à Assembleia Legislativa no momento em que tinha acabado de se eleger para o segundo mandato e já fez logo o terceiro mandato. Você deve lembrar que aquilo foi bem polêmico. O que acontece é que, diante dessa exigência do STF, eles fizeram uma nova eleição. O ministro pediu ali uma explicação, achando que havia uma burla à decisão do STF, e a Procuradoria da Assembleia fez ali uma defesa jurídica, técnica, muito esmiuçada e me parece de muita qualidade, porque convenceu o ministro Zanin contrariando o parecer da Procuradoria da República, o ministro disse e validou que é legítimo o terceiro mandato do presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade, do União Brasil, no seguinte sentido, de que o marco temporal, ele determina, portanto, que é inválido que haja uma reeleição sucessiva dali para frente. Então, a primeira eleição do Roberto Cidade, que se deu lá em 3 de dezembro de 2020, ela não conta nessa somatória toda, né? Não conta nessa somatória toda, o que daria a ele, portanto, a condição dessa reeleição de agora. Esse é o entendimento da decisão, o que causou, claro, um alívio muito grande entre os aliados do Roberto Cidade, portanto, desse grupo que está bem articulado, bem alinhado com o governador Wilson Lima, e senão muitas questões, algumas questões poderiam mudar de parâmetro, né? Mudou cadeira, mudou quem está na cadeira, então mudam os atores, e aí é mais questão e mais gente para se entender nos movimentos paralelos, que acabam implicando na ordem administrativa, né, na segurança, digamos assim, na instabilidade ou estabilidade do governo, e também em relação a todas as tratativas para a eleição de 2026. Você lembra, deve ter visto as últimas imagens aí da circulação do Roberto Cidade, ele andava bastante com um parlamentar, que é o deputado Adilto Afonso, que é um dos mais antigos aí da Assembleia, com quantidade de mandato. Ele, nos bastidores, era cotado como um plano B, assim como o Carlinhos Bessa, um plano B caso o STF não se convencesse do argumento técnico e jurídico da Assembleia Legislativa do Estado. Bem, é isso. Esse foi o primeiro assunto. Agora vamos tratar da saúde, que teve mudanças nacionais, mas claro, com repercussão local, porque o DICEI, na região do Baixo Amazonas, enfrenta a falta de gestão, um desafio posto para o novo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. É isso, né, Rose? Olha, essa é uma denúncia, na verdade, feita pelo deputado Sidney Leite. Ele deu uma entrevista para a gente até deu destaque, tem umas 2 ou 3 semanas essa entrevista, ela está disponível no YouTube da Band News, e dentre as questões que ele falava da quantidade de recursos disponíveis para vários DICEIs, mas que isso não estava correspondendo ao atendimento que era entregue para os indígenas. E eu devo registrar que isso é histórico, e isso acontece desde que esses cargos nos DICEIs eram indicação única e exclusivamente da bancada dos políticos do estado do Amazonas. Há agora uma mediação, né, dentro dessas indicações, digamos, um balanço. Os nomes saem em composição com o movimento indígena, mas também praticamente todos tiveram que ter o aval, as bênçãos
dos políticos aqui da bancada do Amazonas para serem indicados. Essa é a grande realidade. O fato do que o deputado Sidney Leite traz é que há um recurso muito grande, né, elevado para muitos de vocês, mas não tem medicação básica nesses locais. E o alvo dele, neste momento, aí é Parintins, o DICEI de Parintins. A informação que a gente tem da assessoria de comunicação é que ele deve ter um encontro ainda hoje com o ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, e essa é uma das pautas que ele deve levar. Ele fez um pronunciamento, a Stephanie fez aqui um recorte para a gente compartilhar com os ouvintes. Ele fala que traz uma questão muito grave lá na Câmara dos Deputados, que está acontecendo na região, no estado, no Baixo Amazonas, e cita Parintins, o município de Parintins. Ele diz que tem inúmeras denúncias por parte das lideranças indígenas no que diz respeito à falta de medicação, medicamento, falta de infraestrutura nas comunidades básicas de saúde, na unidade básica de saúde, e até falta d'água e transporte para a população. E isso não reflete, segundo ele, os mais de 21 milhões de reais que o DICEI, que a saúde indígena, recebeu para aplicar nessas questões. É complexa a saúde indígena, é complexa a condição do estado do Amazonas, e esse é um assunto importantíssimo, que se ocupe de forma honesta, né, e respeitosa em relação aos indígenas e os parlamentares do Amazonas. É por isso que a gente vai acompanhar, Ricardo. Com certeza, Rosa. Certamente um tema que envolve a pauta indígena com relação à saúde, que foi muito atacado na época da Covid por falta de insumos. Questão da educação também sempre é um tema da coluna e aqui na Band News Difusora. Um forte abraço para você, até sexta, porque amanhã é dia de exclusiva, né? Sim, amanhã a gente vai ter um assunto muito importante no Exclusiva, Ricardo. Você me dá mais esse minutinho. É em relação à educação indígena. Opa. A situação realmente está caótica, grave, é brutal a realidade que as crianças e adolescentes indígenas estão enfrentando, Ricardo. Bem perto da gente e também muito longe. A gente vai trazer um apanhado dessa situação no Amazonas e no Pará, com dados e com alguns detalhes para vocês. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, Rose. Forte abraço e até amanhã no Exclusiva, a partir das 16 horas aqui na Band News Difusora.